O Thor vem com tudo pra cima do Doutor Destino, ele levanta o Stormbreak e solta o ataque mais pesado que conhece. Só que do outro lado, o Destino nem sequer dá o trabalho de levantar o braço inteiro. Ele usa apenas 2 dedos. Sim, 2 dedos, galera. E apenas isso é o suficiente para parar o golpe do Deus Trovão como se não fosse nada. E não, galera, não estamos falando apenas de uma cena bonita. Não. O que vemos nessa cena é uma verdadeira declaração de poder absurda. Tem gente comparando esse momento com o Thanos segurando o soco do Hulk lá em Guerra Infinita. Só que aqui a humilhação ela parece ainda maior, porque o Thanos ele precisou revidar. Já o Destino nem se dá o trabalho de fazer isso. Ele apenas ergue os dedos, bloqueia o ataque e destrói completamente a moral do Deus Trovão que estava dando tudo de si naquele momento. E é justamente isso que a gente precisa entender, porque por trás desses poucos segundos de cena pode existir uma explicação muito maior envolvendo a magia, a armadura e o verdadeiro nível de poder do Doutor Destino. E é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos e vamos nessa! Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar uma coisa muito bem clara aqui pra vocês, tá bom? O Doutor Destino, ele não é só um cara usando uma armadura absurda e guardando o rancor do Reed Richards, não. Nos quadrinhos, Victor Von Doom é uma mistura perigosíssima de ciência genial com feitiçaria. E essa sua ligação com a magia vem desde a sua infância. A mãe dele, Cynthia Von Doom, era uma feiticeira de origem romani que acabou se envolvendo com forças demoníacas e morreu quando Victor ainda era muito jovem. Anos depois, ele encontrou os artefatos e os livros deixados por ela e começou a estudar o ocultismo praticamente sozinho, enquanto também mergulhava na ciência e tecnologia. Ou seja, o Victor, ele cresceu a vida inteira dele meio que consumindo um pouco de tudo, um pouco dos dois lados, vamos dizer assim. De um lado, ele estudava máquinas, armaduras e invenções, e do outro lado, feitiços, rituais e artes sombrias. E é justamente essa combinação de coisas que colocam o personagem em um patamar completamente diferente dentro do MCU. Para um pouquinho aqui comigo e vamos recapitular quais são as formas de magia que já apareceram dentro da Marvel Studios. O Loki, ele trabalha muito com as ilusões, transformações e manipulações. A Wanda usa a magia do caos e consegue alterar a própria realidade, como a gente já viu de forma assustadora lá em WandaVision. Já o Doutor Estranho é um mestre das artes místicas, passando anos estudando feitiços, artefatos e técnicas que normalmente exigem movimentos e gestos bem específicos. Só que o Destino, ele é diferente disso. Ele não respeita essa separação de ciência e magia. Para ele, as duas são ferramentas. Se um feitiço pode melhorar sua máquina, ele usa. E se uma máquina pode ampliar um ritual, ele constrói ela. E é aqui que a personalidade dele começa a explicar muita coisa. Quando o Doutor Estranho enfrenta uma entidade muito poderosa, normalmente ele tenta entender as regras, procurar uma brecha ou forçar algum tipo de negociação. Foi basicamente isso que aconteceu com o Dormammu quando ele usou um loop temporal para obrigar a entidade a desistir da Terra. Só que com Victor Von Doom não funciona desse jeito. Ele é uma pessoa que manipula, aprisiona, ameaça e tenta arrancar o poder da Marra. E uma das melhores formas para resumir o personagem é que ele não pede por favor, ele toma. E enquanto o Doutor Estranho aprendeu seguindo escolas, livros e tradições, o Destino reuniu técnicas de diferentes feitiços, estudos e criaturas, adaptando tudo ao seu próprio estilo. É quase como se o Tony Stark construísse a primeira armadura dentro de uma caverna, só que no caso do Victor, a gambiarra mistura tecnologia avançada com magia. Tanto é que agora eu quero muito chamar a atenção para vocês, pra gente poder ver e analisar um pouquinho mais a armadura que o Destino usa durante o trailer de Vingadores Doomsday. Porque talvez a explicação dele ter conseguido parar o golpe do Thor não esteja apenas nos poderes que ele tem. Vemos que o visual é extremamente fiel aos quadrinhos, com a capa verde e a máscara de metal e, é claro, aquele traje pesado. Só que existe também um detalhe muito novo gravado diretamente nas placas da armadura. Vemos muitos símbolos que parecem com runas. E sim, a gente já viu runas funcionando de um jeito muito específico dentro do MCU. Em WandaVision, a Agatha prende a Wanda no porão e explica que quando a bruxa coloca runas dentro de um espaço, somente quem criou aqueles símbolos consegue usar a magia ali. Então pode ser que o Destino esteja usando um princípio bem parecido, gravando feitiços no próprio traje para transformar cada pedaço daquele metal em uma proteção mágica. Ou seja, não é que ele esteja criando uma armadura e aí colocando feitiço dentro dela, não é isso. Mas sim que a tecnologia e os feitiços já fariam parte da mesma coisa desde o início. E isso combina demais com o personagem. O traje pode proteger o corpo, gerar campos de força,
disparar energia e ao mesmo tempo servir como um canal para os poderes místicos dele. É como se o Victor tivesse pegado tudo o que ele sabe sobre ciência e ocultismo e colocado dentro de uma única armadura. E gente, olha só o nível que esse cara tá. Enfrentar o Dr. Destino não é apenas atravessar uma armadura de metal, não. O herói que fosse peitar ele teria que passar por uma tecnologia avançada, barreiras mágicas e sabe-se lá quantos feitiços escondidos ali dentro. E o legal é que nos quadrinhos a gente já viu algo parecido com isso. Afinal, lá a gente tem versões absurdas da armadura do Destino. Ele, por exemplo, já até utilizou materiais extremamente resistentes e até combinou tecnologia com elementos místicos. Mas a versão mais perturbadora veio quando ele sacrificou Valéria, o seu amor de infância, em um acordo com demônios e ganhou uma armadura feita com a pele dela. Pois é, parece até um negócio de creepypasta, né? Mas não, isso é real. Tudo bem que eu não tô dizendo que a Marvel vai adaptar esse tipo de coisa, eu até acho bem impossível adaptar, mas isso aqui é mais um exemplo para vocês entenderem o nível que esse cara pode chegar para adquirir poder. Ele realmente não tem limites. Para Victor Von Doom, nenhuma linha é impossível de atravessar, porque ele sempre acha que o objetivo dele justifica qualquer coisa. Inclusive, eu até ia esquecer aqui, tem um outro detalhe que deixa essa cena dele parando o machado do Thor muito mais interessante, que é a facilidade que o Victor usa essa magia. O Doutor Estranho, normalmente, ele desenha círculos no ar, faz movimentos específicos e constrói o feitiço. A Wanda também utiliza bastante as mãos para controlar a energia. Já o Destino parece precisar de movimentos mínimos para conseguir fazer essas coisas. Ele apenas ergue a mão, às vezes apenas encosta no chão e aí pronto, a magia acontece. Uma imagem que circulou como vazamento mostrava o personagem reativando as sentinelas apenas colocando a palma da sua mão no solo. É claro que como a gente ainda não sabe a origem nem o contexto disso tudo, a gente não sabe o porquê ele tá fazendo isso, mas só essas pequenas cenas já reforçam pra gente que o Dr. Destino ele não precisa fazer muito esforço para mostrar a quantidade absurda de poder que ele tem. E é por isso que bloquear o Stormbreak usando 2 dedos funciona tão bem. Não é apenas o fato dele conseguir parar o ataque, é a forma como ele faz isso. O Destino não recua, não se prepara e nem demonstra preocupação. Ele simplesmente decide que o golpe não vai passar. A comparação mais próxima que a gente tem de uma cena dessa é a Hela segurando o Mjolnir lá em Thor Ragnarok. Na época, muita gente achou que ela tinha conseguido segurar o martelo porque ela era digna. Só que a cena mostrava algo muito mais simples e assustador. Ela era forte o suficiente para parar o ataque e depois destruir o Mjolnir com uma mão. E nessa cena com o Destino parece que a gente tem algo parecido. Ele não precisa ser digno do Stormbreak, ele só precisa ter força, tecnologia ou magia o suficiente para bloquear o golpe. Só que existe também um último detalhe. A energia que aparece nos dedos dele é verde. Essa é a cor mais associada ao próprio Dr. Destino nos quadrinhos. Então pode ser que essa seja a identidade visual da magia dele, só que ao mesmo tempo, dentro do MCU, o verde também lembra imediatamente os poderes do Loki, o que naturalmente acaba abrindo várias teorias. Pode ser sim magia própria, pode ser sim magia absorvida, e também pode existir uma explicação envolvendo os poderes que o Doom já roubou nos quadrinhos, porque o Victor possui um histórico enorme de tomar habilidades de outras pessoas, incluindo feiticeiros e até entidades cósmicas. Tudo bem que pelo menos até agora qualquer coisa de tipo, nossa, ele roubou os poderes do Galactus, roubou os poderes da Feiticeira Escarlate, roubou os poderes do Loki, por enquanto isso é só teoria. Tem muita gente que imagina que esse cenário é o mais óbvio e às vezes realmente até é, mas por enquanto é só especulação. O que o trailer realmente mostra é um Destino misturando armadura, tecnologia e magia de um jeito que nenhum outro vilão já fez igual. E se ele consegue parar o Stormbreak sem nem levantar o braço, fica difícil imaginar o que qualquer herói conseguiria fazer enfrentando esse cara sozinho. E é por isso que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Como vocês acham que o Destino parou o ataque do Thor? Será que ele usou força bruta? Será que ele usou alguma magia e runas? Será que ele roubou os poderes de alguma entidade e é por isso que ele conseguiu fazer isso? Deixa todas as opiniões e também as teorias de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!